Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde a todos. Meu nome é o pastor Alexandre. Se você me ouve pela primeira vez, fazemos todos os dias essa meditação e você é convidado para poder participar do grupo conosco. Queria pedir você, meu amigo, minha amiga, também que se essa palavra te abençoar, que você possa compartilhar com 3 pessoas, um grupo de família, que também ajuda a evangelizar e a fortificar, a fortalecer a fé dos outros irmãos. Muito bem, como eu disse anteriormente, essa semana, Deus colocou no meu coração a gente fazer esse tipo um mini estudo bíblico. Então, hoje, nosso tempo é curto, então não dá pra gente pegar e abordar tudo de uma vez. Eu fui parcelando, né? Então, hoje nós estamos no quarto, ou penúltimo passo para termos uma vida com Deus, né? Uma vida de comunhão com Deus. E qual é o passo de hoje, pastor? Olha, nós já falamos de nascer de novo, falamos depois de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ontem nós falamos de conhecer a Deus e hoje nós vamos falar de obediência. Ai, que coisa chata. Pastor. É ruim. Eu tenho uma filha que ela, quando ela é pequenininha, hoje ela tem 20 anos, mas quando ela é pequenininha, um dia ela fez taquinagem de criança. Ela virou pra mim, pra mãe, disse assim, botou a mãozinha fechada assim, batendo assim na cabeça assim: pai, mãe, eu quero obedecer. Eu tento obedecer, mas eu não consigo obedecer. Isso é inerente a todo ser humano. Mas nós vamos ver aqui porque obediência, ela é algo que nós temos que conquistar, aprender. É um autocontrole, é um dos frutos do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Aí você pode dizer assim: pastor, aonde está a palavra obediência desse versículo que o senhor acabou de ler? Não há, de fato não há. Não há de forma explícita, mas há de forma implícita, ou seja, a palavra obediência está oculta. E como assim, pastor, que ela está oculta? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que para que não haja nenhuma condenação mais sobre nossas vidas, nós precisamos andar segundo o Espírito e não a carne. Porque o que significa andar na carne? Significa desobediência a Deus, significa prostituição, significa roubo, significa adultério, significa fornicação, significa fofoca, maledicência, enfim, uma porção de coisas que é pecado e a Bíblia condena. Mas quando nós andamos segundo o Espírito, nós anulamos esse tipo de conduta e passamos a ter uma conduta próxima a Deus. Quanto mais próximo a Deus, mais santo você é. Quanto mais distante de Deus, menos santo você é e você está propenso a pecar mais. Então, meus amados, quando nós olhamos para a obediência, nós vemos claramente o plano da salvação de Deus em nossas vidas. Observe que o apóstolo Paulo, ele fala aqui: para os que estão em Cristo Jesus. Vamos fazer aqui um exame, sem querer julgar ninguém de forma alguma, não é isso que eu quero, não. Mas vamos fazer um exame. Porque a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Quantas pessoas que nós conhecemos, que estão na igreja, às vezes são até obreiros, são pastores, verdade, mas que o fruto daquela árvore, o fruto que ele produz, não é fruto de servo de Deus. Não é fruto de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Isso por quê, meus queridos? Porque nem todos que são chamados entrarão no céu. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 22,14. Você pode abrir sua Bíblia e conferir. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, essa passagem que Paulo fala aqui, deixa eu pegar aqui, que não são, não. Os que estão em Cristo Jesus, nem todos, infelizmente, nem todos na igreja estão em Cristo Jesus. Estão na igreja, mas não estão em Cristo Jesus. Há uma diferença muito grande em você estar na igreja e você estar em Cristo Jesus. Pastor, e eu posso estar em Cristo Jesus sem estar na igreja? Pode, mas é raro, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Pode acontecer, não posso dizer que não, mas é muito difícil. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, quando você está na igreja, você está sendo alimentado, fortificado, está ouvindo a palavra. E eu até digo sempre, irmãos, olha, não olhe para o pastor. O pastor é homem. Ah, mas aquele pastor ali peca. Aquele pastor... Ontem teve um pastor até famoso aí, que se envolveu numa polêmica aí. Eu não dou nem minha opinião de nada. Não dou mesmo. Por quê, pastor? Porque não interessa. O que me interessa hoje aqui é falar disso daqui, ó, de Jesus para você.
Tenho meu posicionamento? Tenho, de muitas coisas, inclusive político. Mas só que me interessa aqui, ó, a falar de Jesus para você. Esse daqui é o meu alvo, povoar o céu. Mas eu não estou criticando, não, pelo amor de Deus. Então, meus amigos, nem todos que são chamados são escolhidos. Isso é porque acaba acontecendo porque as pessoas não vivem uma vida de quê? De obediência. Algumas pessoas nunca amam a verdade, nem praticam a verdade. Algumas dessas pessoas que até nos chamam de irmão, tomam santa ceia, né, fazem o mal, né, resistem a Deus. Isso é uma coisa terrível, porque elas, na verdade, um dia ouviram falar de Jesus. Olha, tem gente que diz assim, mas nunca se converteram. Não, até acredito que se converteram. Sim, lá atrás se converteram, aceitaram a Cristo, foi de coração, sabe? Foi de corpo e alma. Mas em algum dado momento da vida dela, ela se corrompeu. Saiu daquela pureza do cristianismo, né, e abraçou, né, o mundo. Né? Mas continuou na igreja, mas abraçada com o mundo, de mãos dadas com o mundo. Isso é muito comum acontecer. Infelizmente, não deveria. Infelizmente, acontece. Voltando aqui ao nosso versículo, nosso tempo já está terminando, e diz, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem se aplica esse mandamento? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem se aplica? Vamos parar e pensar. Para quem se aplica? Se aplica justamente para aqueles crentes, aquelas pessoas que conseguem guardar os mandamentos de Deus, praticar a verdade e obedecer a Deus. Então, veja bem, estamos falando de obediência, é o nosso quarto passo, obedecer. Então, meu amigo, minha amiga, não existe uma vida cristã sem obediência a Deus. Não existe uma vida cristã sem obediência à palavra. E eu vou falar mais para você, me permita, para a gente encerrar. Eu não gosto de falar de doutrina, porque não é nosso costume, essas coisas, não é nosso foco. Mas se você está numa igreja que você não concorda, não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque eu não posso. Você quer? Não é pecado? Meu amigo, procura uma igreja que você possa. Aquela igreja que ela é mais libertária, aquela igreja que ela não tem, né? Veja bem, o que a igreja não pode adotar dentro dela é pecado. Mas a questão de, pode ir no cinema, ou pode jogar uma bola, isso daí são coisas que não é pecado. Elas podem até não te edificar com Deus, que é um outro tema que depois a gente pode abordar. Mas, propriamente, não é pecado. Então, se você está numa igreja que você não se sente bem por isso, por essas coisas, procure uma igreja que ela, sabe, é mais liberal, vamos dizer assim. Mas que você não esteja no local em desobediência. Porque o que gera o pecado é a desobediência. É você estar num local que não pode uma determinada coisa, não pode chupar picolé. Aí você vai lá chupar picolé. É desobediência. Viu? Então tá bom, meu querido, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, está aí, Pai, esse amigo, essa amiga, Senhor, a mim também, Jesus. Nos ensina, Senhor, Pai, para que possamos, ó Pai, ser obedientes, ó Pai. Ô Pai, como é difícil, Jesus. É muito difícil. Mas, ó Pai querido, queremos crescer em graça contigo. Crescer, Senhor Deus, na fé e no conhecimento. Pai, abençoa também, Senhor Deus, cada família que me ouve nesta manhã, Senhor. Com a bênção da paz, ó Pai, com a bênção da prosperidade, da harmonia, da saúde, ó Pai. Senhor Deus querido, Pai Santo, tome em tuas mãos, ó Pai. Especialmente também, Senhor, nossa irmã Maria, Senhor, que está ali internada naquele hospital, ó Pai. Senhor Deus, sua filha, nossa missionária Selma, está com ela, Pai. Abençoa, Pai. Senhor, envia teus anjos, ó Pai, e visita a tua serva, Pai. É o que nós pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom, meu querido. Até amanhã, querendo Deus. Um beijo no coração. A paz do Senhor.